Fala pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Olha só a figura que veio aqui visitar, já peguei, vamos conversar, vai entrar no podcast. Doutor Newton, o Niltinho, né? Todo mundo conhece, trabalhou na Rota, mas aqui o podcast é diferente, a gente não vai falar de derrubada, a gente vai falar dos projetos que ele tem para a Polícia Militar de São Paulo. A gente vai falar do projeto de lei 135, que está parado, não está parado, está indo, não está indo. É um assunto assim, um pouco ainda espinhoso para a Polícia Militar. Eu fiz vários episódios, até a própria Polícia Militar me respondeu com nota oficial. A gente vai bater um papo também sobre moradia segura, a gente vai falar um pouquinho da vida dele, das pretensões, a gente vai falar dos casos engraçados e embaraçosos lá na Lesp. É um episódio muito legal, a gente vai assistir juntos e você vai poder participar com seus comentários aqui embaixo. Mas espera lá, antes eu vou chamar a vinheta. Doutor Niltinho, obrigado, cara. Niltinho ou senhor Tenente Newton? Como você prefere? Niltinho, obrigado por ter vindo aqui no canal, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E o senhor, né, um eterno comandante nosso, capitão Idan. O cara fica falando, ninguém sabe, ele vai, os caras vêm aqui, entregam o jogo, eu falo, aí não fala, pô. Sabe comandar a hierarquia e a disciplina. Esse verniz, né, essa disciplina, esse respeito que nós aprendemos na caserna, nós também levamos para a arena política, onde quer que nós estejamos, né? Então, e isso, os civis, eles observam, eles falam, poxa, como eles são respeitosos uns com os outros. A nossa hierarquia, a nossa disciplina sempre, né, comando? Eu acho que você falou um ponto legal, e até para você que me assiste, que não é agente de segurança, a maioria aqui do canal, né, inscritos, os membros são agentes de segurança, né, policiais federais, estaduais, muitos policiais municipais. Eu vou perguntar desses GCMs, então o pessoal entende bem. Agora, os civis não entendem, mas o meio militar, o meio policial, ele transforma as pessoas, deixa as pessoas mais educadas para o convívio social, conhecendo as outras diferenças, né, Nilton? Sim, e eu tomo isso como base na minha criação, sabe, comando? A minha família, meu avô, meu pai, meus tios, todos estiveram próximo ao Exército Brasileiro, serviram ao Exército Brasileiro. Então, essa educação, não só a educação familiar, mas também esse pouquinho aí da educação militar, que é acordar, dobrar o seu lençol, o seu cobertor, ajudar os afazeres de casa com a mãe, com as irmãs, educação, sim senhor, não senhor, com licença, né? Então respeitar os mais velhos, né? Então essa nossa caminhada, né? Esse viés que nós trazemos de casa, com essa pitada aí da nossa educação militar, chega até a nossa respeitosa continência, né? Exatamente. Dedão também é disso. Niltinho, você, antes de a gente entrar nos assuntos espinhosos, né, só para você saber, você trabalhou 30 anos na rua praticamente, né? Foi da Rota, inclusive, né? Sim, 31 anos. 31 anos na rua. Eu trabalhei 31 anos... Na polícia. Na polícia. Mas também teve umas ADM aí que eu tô sabendo. Então eu iniciei minha carreira na Rota em 23 de dezembro de 1990, né? Pô, bastante. Tempo bom, hein? Foi quando eu... Tempo bom, hein? Foi a primeira vez que eu passei pelos portões ali da Rota. É o que norteia toda a minha carreira, né? Então... no final de 1993 para 1994, eu vou para o Grupo de Ações Táticas Especiais. GAT, né? Para o GAT, né? E aí ali é onde formata, e eu sou eternamente grato ao GAT também, pois me formata nessa parte tática, técnica, né? E depois eu vou para o COI, no final, mais ou menos, no começo de 1998, eu vou para o COI, Comandos e Operações Especiais, que ali também cheguei de uma forma, como todo mundo, né, tem seus altos e baixos na sua profissão. Eu chego no COI, eu costumo falar que o COI... Mas o COI, você vai da época que ele resgatava, ele fazia trabalho de bombeiro com roupa de exército, ou já enquadrando os caras depois de aprender a trabalhar com BOP? Porque essa história já foi narrada aqui, entendeu? Ah, é? Já. O Maganoto já falou dessa aqui. Eu sei exatamente, o pessoal já conhece essa história. Que época que você vai lá pro COI? Então, é muito legal o senhor perguntar sobre isso. Falei alguma besteira aqui? Não, perfeito. Fala, pessoal, falei alguma besteira? Não, perfeito. E o que o senhor falou, eu tive o privilégio, né, de ir para o Rio de Janeiro, né, de fazer
esse estágio de conduta de patrulha lá, Incursão em mata. Isso. A história é mais ou menos assim. Coronel Leão, ele tinha muito contato com o Coronel Moura, que era o comandante do BOP na época do Rio de Janeiro. E ele falou, olha, Moura, nós queríamos fazer um intercâmbio e tal, tudo, mas falou, não, então me manda só policiais prontos para nós fazermos um curso para operar, um estágio, né, para que vocês operem aqui no Rio de Janeiro. E eu não sei se eu sou um recruta de sorte, comandante, ou já é uma missão de Deus, sabe? E eu tava no COI, eu tinha chegado no COI, tinha ali essa possibilidade de ir, então foram 3 oficiais e 3 sargentos, né? Tinha ido uma primeira turma só de oficiais, o Coronel Leão foi, mas ele voltou, ele falou, eu quero que vá praças também. Então, claro, é fundamental. Então eu sou da primeira turma que foi. Então foram 3 tenentes e 3 sargentos. Tá. Então o tenente Nery, hoje Coronel Nery, fica aqui um abraço ao Coronel Nery. O tenente Paulo Aguilar, hoje Coronel Paulo Aguilar. E o tenente Friano. O Friano eu conheci. Hoje Coronel Friano. Conheci, E de praças, o sargento Luiz, o Barbante, o Luizão. Fica aqui um abraço também ao Luizão. O Santana, um abraço ao Santana. E o Nilton, o terceiro sargento Nilton. Boa. E nós... Vocês foram com armamento de São Paulo? Sim, sim. E fizeram operação em campo lá no Rio de Janeiro ou só ficou na sala de aula ali, olha aqui, ali, Sorte Unida lá. Comando, Conta aí. Comando, vou compartilhar com o senhor uma coisa. Para mim, para 156 mil. Sim. Vou compartilhar com o senhor um marco na minha carreira. Tá. Eu nunca imaginei que eu fosse viver o que eu vivi no Rio de Janeiro, né? Então nós chegamos lá, nós estávamos fazendo curso, instruções, normal, tal, tudo. Levamos sim nosso armamento, mas lá nós utilizamos o armamento dele. É armamento de guerra lá. Exatamente. São Paulo é armamento de policiamento, é de guerra. Exatamente. Exatamente. Calibres diferentes. Sim, mas hoje tá equiparado pelo que eu vejo, né? Tá. E aí nós chegamos e nós estávamos em instruções e estava marcado, nós tínhamos operado no Cruzeirinho para instrução, mas estava marcado uma operação no Complexo do Alemão. Cruzeirinho era só para dar o esquenta, né? Era tranquilo naquela época, em 98 era tranquilo, depois a gente viu que estava meio complicado, 98, 99. Aí estava marcada a operação no Complexo do Alemão, acho que numa quinta-feira, né? E cada aluno ficou numa patrulha. Não estávamos com a farda de São Paulo. Com a farda de lá. Ah, vocês trocaram. Nós estávamos de preto. Com a roupa de... E foi interessante que o Coronel Moura disse uma frase, né? Ele falou, vocês vão operar, mas vão operar de preto. Boa. E aí nós operamos com a farda deles. Só que não estavam só nós de São Paulo, também tinha oficiais de praças de outros estados, de unidades especializadas também. Então, na operação do Complexo do Alemão, cada aluno estava numa patrulha, né? E eu, mais uma vez, eu não sei falar para o senhor se é um recruta de sorte ou uma missão de Deus. Quando nós subimos até o topo do Complexo do Alemão, tinha sido montado, na operação, tinha sido montado um martelo e bigorna. Então, desceriam patrulhas de cima para baixo e entrariam patrulhas nos flancos. E eu estava em uma das patrulhas, eu e o Luizão, o Barbante, nós estávamos em uma das patrulhas que subiram, né? Então, nós subimos até o topo, né, do Complexo Alemão, que é onde fica a bandeira do BOP, né? E é um fato interessante que falaram para nós naquela época, que aquela bandeira valia dinheiro. Aquela bandeira, se os traficantes buscassem aquela bandeira, tinha um valor em dinheiro por aquela bandeira. Então, por domínio, né? Domínio do território. Lá é domínio do Rio de Janeiro, é domínio de território, né? E, comando, eu confesso ao senhor que nós, no COI de São Paulo, no GAT, na Rota, eu fui instrutor de tiro na nossa Polícia Militar, fui instrutor fora da Polícia Militar, né? Fui instrutor na CBC, na CTT-CBC, mando aqui um abraço aos instrutores e todo o pessoal da CTT-CBC. Você vai lá para a COP, só para quebrar aqui a linha dessa, você vai lá para a COP International?
semana que vem? Não. Porque a CVC deve estar lá, né? É uma feira internacional. Sim, eu vejo, mas eu vai, não? eu não fui convidado, não. Não, então eu tô te convidando. Ah, é? É, poxa, que não, vamos ver se encontrar lá, bater um papo lá dos estandes policiais. Obrigado. Ficou o convite para você também que está assistindo antes da COP. Fica o convite na descrição, vou deixar o link. Você faz sua inscrição. Nessa data da gravação, a inscrição ainda é gratuita, tá? Então desce aí, se inscreva e aparece lá que o Niltinho vai estar lá, eu vou estar lá. Quem sabe a gente conversa com ele e a gente agrava. Mas fala aí, você estava lá instrutor de tiro da CBC? Sim. E nós, e no COI principalmente, nós tínhamos, no GAC, nós temos a aula de tiro noturno, que é a aula de tiro, e o senhor deve ter tido na Academia do Barro Branco, para identificar o som à noite. E à noite, isso, e à noite, iluminação, ou qualquer objeto, ou qualquer coisa que traga, então, a disciplina de som, né, ruídos, e imagem. Mas naquela época não tinha drone, né? Porque hoje você sobe o drone e visão térmica já te dá toda a posição de terreno. E no COI, na Jureia, na Fazenda Araraú, nós tínhamos o nosso tiro de traçante, né? Então nós já tínhamos ali uma experiência com o tiro de traçante. Bom, por que eu falei sobre isso? Quando nós chegamos no topo, o Caveirão tinha entrado por baixo, eu estava numa viatura antiga. E a galera vocês lá? Eles chamavam de Princesa. O pessoal já hostilizava lá no Rio de Janeiro os policiais ou aquela época era mais tranquila? Não, assim, nós não percebemos nenhuma hostilização. Hoje que O que nós percebemos foi muita movimentação, né? Tá. Para avisar que o BOP está deslocando, tal, tudo. Então, isso nós percebemos. E nós chegamos no topo, nós estávamos sentados, e lá eles chamam quentinha, né? Nós chamamos marmitex aqui. Lá eles chamam quentinha. Olha, já paga logo as quentinhas para os alunos, paga as quentinhas, tal, tudo. E aí me deu a minha quentinha, eu sabia qual era a minha patrulha, o Luizão sabia qual era a dele, só que os outros alunos a gente não viu mais que eles estavam em outras patrulhas. E de repente, eu faço um parênteses, comando, que conversando com o Luizão, com o Santana, com o Coronel Nery, a gente até falava assim, ó, a gente nem fala isso para ninguém, porque vão achar que a gente está mentindo. Aí o Luizão falou pra mim assim, não, Niltinho, quando você tiver a oportunidade de falar, você fale, sim. Diga aí. Comando, nós estávamos sentados comendo a quentinha, nós ouvimos o primeiro zum. Eu falei, caraca. Passei. Só o... Comando, as ondas no ar, né? daqui a pouco, Reverberação da onda. uma atrás da outra. Nisso, a patrulha do BOP, ela progride sob fogo. Então, o policial que faz a segurança e que dá a cobertura de fogo, ele já foi para a laje, ele já buscou lá na luneta e viu de onde estava vindo os tiros. E ele começou a gritar. Ele não pode neutralizar o cara lá? Né? Pode. Não, ele já começou a atirar. Ele já começou a atirar e falando, forma, que eu tô vendo. E era no rádio? Não, ali, com a gente ali. Tava todo mundo em cima da laje. Antes, na hora que começou a passar os traçantes, o tenente veio e me deu um empurrão. Deita, Paulista, deita. E começa aquela correria. O policial que foi pro é um 21-1, é uma metralhadora, .30. Então, caraca, de cofre. E esse policial, eu tô vendo, forma, desce. A patrulha foi pro canto da parede assim e formou. Era a minha patrulha, o que eu fiz? Peguei o meu fuzil e formei junto. O tenente falou assim, não, Paulista, não dá pra você descer agora não. Ou seja, um treinamento, uma operação real. Que ia ser de treinamento acabou virando uma ocorrência real. E aí o policial que tava com o 21-1, ele me bancou. Ele pegou e falou assim, porra, deixa ele descer, porque o tenente pegou e falou assim, não, Paulista, não dá pra você descer agora não. Ele falou, porra, deixa ele descer, deixa o moleque descer, pô, ele veio aqui pra isso. Aí nessa o tenente pegou e me falou assim, ó, só que você nunca vira ponta, você não vira ala, você só é segurança do retaguarda que é do 21-1, tá legal? Tá legal, e assim eu compus a patrulha e a gente... Sem novidade, né, com o policial lá nem o ferido, nada, né, tudo tranquilo. Teve a derrubada nessa noite. Não, deu do mala, né, do mala. Isso, do mala, o policial nada. Ó, comando, Civil Air. Guerra Civil. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, uma distância... Mas você tá falando 98. 99. É que hoje piorou, né? Sim. Mas eu tô, assim, ó... A patrulha, ela progride na cobertura de fogo do 21-1. Então, eu conseguia ver numa distância, vamos colocar ali,
de 35 a quase 50 metros, o tiro batendo na parede. Por quê? É tiro à localidade, como diz no meio militar. Os caras estão atirando de onde eles estão vendo Então, mas tiro. o confronto do Rio é diferente do confronto de São Paulo. diferente. O tiro de São Paulo é combate policial, lá é tiro de guerra. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Então, eu até queria que você falasse pro pessoal, né? Que é diferente. Uma coisa qual é a polícia melhor? Não tem a polícia melhor. A do Rio de Janeiro está preparada para a guerra. E a Polícia de São Paulo está preparada para o policiamento. E aí o armamento é diferente. Mas é muito legal o senhor falar sobre isso. Por quê? E aí, sempre que me perguntam isso, eu falo com muita cautela. Primeiro, né? A nossa geografia. Então, a nossa comunidade como é e a comunidade deles como é. Tá? Então, primeiro, a nossa geografia. Naquela época, mas hoje eu não sei se está tão distante. Armamento. O armamento... Naquela época, 98, era arma de guerra. Exatamente. Das Forças Armadas. O armamento do criminoso, do traficante, Também. o armamento deles e o armamento da Polícia do Rio. Então, lá o soldado é o coronel, ele fuzil na rua. Exatamente. E aqui não. Exato. Aqui, vai estar fuzil, tem que ser sargento, né? Ou já mudou aqui? Então, depende, né? Mas vai. Lá é soldado a coronel. Sim. Tem restrição. Porque hoje aqui em São Paulo depende das unidades, né? Sim, então, mas lá é sem restrição, né? Exatamente, lá é sem restrição. Sim. Então, nós temos geografia, nós temos armamento, né? Então, o layout e tal, e a característica. Lá em 98, eu vi muito já barracos de alvenaria. Em 98, aqui em São Paulo, nós tínhamos ainda muito barraco do quê? De madeira. Tá. Então, tem essa... O cara lá é cheio da grana, os tem esse... traficantes, eles Sim. montam lá as casinhas dele que tem piscina. Exatamente. Tem esse detalhe. Então, tem essas diferenças. E o modus operandi. Então, olha um exemplo. Quando nós saímos ali de Laranjeiras, que aí a gente pega, como faz muito tempo, no caminho para ir para o Complexo do Alemão, naquela noite, nós passamos por um lugar onde o tenente, que era o comandante da minha patrulha, ele viu o moleque correndo aqui em paralelo em cima do morro e ele falou, dá nele. Derruba. Por quê? Porque é ele que está indo avisar. Tá. Né? É uma situação completamente diferente. Hoje o pessoal tem já os rádios, tem grupo de WhatsApp. Aquela época não tinha internet. Exatamente. Aquela época, lembrando qual é o conceito, que não havia internet, WhatsApp, rádio, drone. Hoje o pessoal mete o drone pra cima pra olhar a excursão e a polícia com o drone tenta bater o drone do cara. E essa guerra, eu não vou falar que é uma guerra eletrônica aos moldes das Forças Armadas, mas é uma guerra com certeza. Real. Com certeza. Pastor, você pode falar não sei se você pode falar, os policiais do Rio de Janeiro são heróis? Você pode falar, né? Sim. Então fala aí, meu pessoal. Os policiais... Sem rixa aí, sem bairrismo aqui. Polícia de Goiás. Sim. O pessoal da brigada, mas lá no Rio, os caras... Não, o policial do BOPE do Rio de Janeiro, ele tem uma característica diferente, né? E só que assim, uma coisa muito boa para compartilhar. Eles respeitam muito nós, policiais de São Paulo. Porque aí, olha que interessante, comando. Então nós temos uma tropa especializada num estado com uma geografia, né, diferente, um modus operandi diferente, um armamento diferente. Mas olha só o quão difícil é e o quão especial é patrulhar como a rota, hoje os nossos BAEPs, as nossas forças táticas, CAEP agora também. CAEP, e o nosso policial do 01. O nosso policial do 01, o tirocínio que ele tem que ter. Então ele tá na Avenida Paulista e daqui a pouco ele tá numa comunidade. Você falou perfeito, o cara do BOPE vier patrulhar na Paulista, o cara vai ser... Exatamente. Então eles respeitam. Vai ser uma coisa de noção. Exatamente. Fora do contexto. Eles respeitam. Colocando em risco a vida de todos. Exatamente. Então eles respeitam muito nós e por eu ter sido de rota, eles me perguntaram, mas como que patrulha tal, tudo? Aí eu expliquei, falei, olha, nós temos uma forma de patrulhamento, uma técnica, né, de patrulhamento. Nós temos uma composição dentro da viatura, uma definição de funções dentro da viatura, o comandante, o piloto, o terceiro homem, quarto homem, o estagiário. Poxa, mas então patrulha com vistas
a carro roubado, ouvindo o rádio, as ocorrências que dá na região que você está patrulhando. Agora mudou tudo, hein, o Niltinho? Um Smart Sampa, Muralha Paulista. Agora mudou tudo. Exatamente. É o computador de bordo lá. Computador de bordo, né? Não, hoje vive um... Não falou que o policial não viu, porque já sai na tela ali, né? Sim. A viatura tá ali, tem a câmera, já pega a placa, já faz a leitura. Eu lembro que no meu estágio de rota, Tá fácil. Major, Nutella hoje, patrulhar. Major Luiz Carlos, o Luizinho, no meu estágio de rota, ele falou assim, eu quero que você ensine isso daí para os outros estagiários. Então, eu ficava, era o guia, né? Claro. Era o guia Era o guia quatro rodas. Era o guia quatro rodas. É isso, hoje é tanto GPS. Era o guia quatro rodas, né? Então, quando eu estava chegando perto do local da ocorrência, então eu ia pilotando, navegando ali no guia, né? 1, 2, terceira direita, virou. Então, 1, 2, 3, quarta esquerda, virou. Então, o estagiário ia ajudando a equipe e o piloto também, né? Só que isso foi algo que eu e o Proishi, que era o motorista do Major Luiz Carlos ali, então o Alberto na Vespertina, o Lero, que a gente tinha, eu era estagiário na época, e eles me abraçaram e me receberam muito bem, então a gente tinha ali essa comunicação com o motorista. O Major Luiz Carlos viu e falou assim, você precisa passar isso para os outros estagiários, que era o guia quatro rodas, hoje aí o senhor falou, né? Hoje está tudo telado, né? Mas a geração Z, essa turma que está entrando hoje nas polícias do Brasil, e aí eu falo para os GCMs, falo polícia militares, civis, federais, a Polícia Federal, a própria PRF, as polícias penais, é o cara que nasceu conectado na internet. Então ele não tem a mínima noção do que você está falando. Ele ouviu dizer. Sim. E o policiamento dele é baseado em análise de dados, interpretação, sabe? É diferente. Mas é diferente. Mas, comando, eu acredito na tecnologia. Eu vejo. Não, eu também acredito que ela veio para ajudar. Ela veio para ajudar. Só finalizando lá no BOP, e aí descemos, né? Ah, sim. Eu fazendo a segurança. E aí? E aí ele me jogou um cofre, né, com munição para eu levar na mochila, então eu descendo. Você que derrubou o cara lá? Não, porra. Não. Não pode falar, né? Tive a oportunidade de operar. Quando nós chegamos lá embaixo, realmente teve um confronto, um dos marginais estava lá. Eu tenho uma dúvida aqui do canal. Vocês desceram, o cara deitou, né? Tá lá, foi no confronto, morre, tranquilo. É diferente lá, deixa o corpo lá, a comunidade que resolve ou vai polícia científica fazer local de crime? Conta aí pra gente. Comando, você viu isso? Em 98, a própria comunidade, a própria comunidade tem a forma deles de resolver já. Resolve, faz lá, né? Faz a oração, limpa, faz o laudo, entrega pro delegado. É isso aí, eu não sei como mais... mas relato, sei lá. E é interessante que o quão... Isso eu observei. Mas foi falado aqui, por isso que eu estou perguntando, só para confirmar mesmo. É isso mesmo. O quão diferente é. Então, um tiroteio hoje na Brasleme, ela mexe com a Brasleme inteira, né? Brasleme, para quem não é de São Paulo, tem que traduzir. É uma das principais vias, né? Sim. Da zona norte da cidade de São Paulo. Então, você sai lá da Marginal e vai até o metrô Santana, né? Uns 4, 5 quilômetros, mas uma via bem localizada, do lado do comando aéreo da aeronáutica, comando aéreo do PAMA, né? Da aeronáutica, casas, um bairro rico, né? Então é bem tranquilo lá, dá para andar com o celular, é tranquilo, né? Brasleme, né? Mas tem uma ocorrência lá. Se tiver uma ocorrência, mexe com a Brasleme inteira, né? Tudo. E é interessante, para voltar... Aliás, teve os caras que desafiaram lá aquele poço da Brasleme em 2006, né? Isso, exatamente, verdade. E para voltar ao normal, nós, aqui em São Paulo, demora um pouco, porque ainda fica aquele clima tenso, né? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, o comando acabou o tiroteio, as pessoas começam a passar, vai ao mercado, tal. Tá normal. Então, assim, de tão acostumado que eles são. Mas fica aqui, realmente, o que o senhor falou, a pergunta que o senhor fez, se os policiais do Rio de Janeiro são heróis sim, não só do BOP, mas de toda a Polícia Militar do Rio de Janeiro e de todo policial, todo operador de segurança pública do nosso Brasil, né? Então fica aqui a minha honrada continência
a todos vocês. Aí, aproveitando já que ele deu a deixa, né, o Nilton, a pauta é assim, a gente vai interagindo, a gente sabe qual que é o interesse do canal. E aí eu queria, antes de entrar no 135, que você quer saber, a gente vai falar desse assunto, é um assunto interessante. Então já coloca nos comentários o que você acha aí da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Se você do Rio, coloca o que você acha. Você aí do restante Brasil, se realmente o BOPE é uma equipe de elite ou todos do Rio de Janeiro são de elite. Porque não é fácil trabalhar lá, a gente sabe disso, cara, a gente sabe disso. Mas já que você deu a deixa, você estava falando dos policiais e prestou continência para todos os policiais. Eu espero que você tenha prestado por os policiais municipais. Com certeza. Então essa é a pauta agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre os policiais municipais, guardas municipais. E o que a gente está vendo é um grande debate, pelo menos aqui no canal, nos canais de podcasts, com os youtubers que falam de segurança pública. Porque a gente tem aí, segundo palavras do próprio deputado federal Capitão Augusto, eu estou abandonado, só eu e outro coronel, a bancada da bala me abandonou e eu estou nessa luta sozinho. A gente não vai falar de São Paulo. Eu queria saber o que você pensa da PEC 18, se eu não me engano é 18, que alça a GCM no rol de instituições policiais como Polícia Municipal. Eu queria a sua interpretação. Antes de responder, pode fazer o que você quiser, você é convidado de honra, pô. Comandante, o que acontece com o nosso retorno do Rio de Janeiro? Tem ocorrência ainda aí boa. Com o nosso retorno do Rio de Janeiro, depois foram outros policiais para lá, do COI, mas é aí que surge a ideia do curso de conduta de patrulha do COI de São Paulo. Então, Luizão, eu, Santana, Newton Pulga e vários outros sargentos, praças e oficiais que foram, e aí veio aí a ideia do curso de conduta de patrulha, que hoje é um curso de conduta de patrulha conhecido no Brasil inteiro, que é ministrado pelo COI. Então nós tivemos a honra e privilégio de ser um dos precursores aí desse. Então deixa de ser COI salvando vidas, bombeiro com roupa de exército, segundo o que eu vi, para ser o COI padrão polícia de incursão em mata. Comando, a gente tem que ter... eu faço uma observação em relação... Mas não há nada contra, hein? Sim. Salvar vidas, muito pelo contrário. É tão nobre quanto enfrentar o criminoso, pelo amor de Deus. Sabe por quê, comando? Eu tive a oportunidade de estar num salvamento e ver no olho e na fisionomia, não só da vítima, mas da família. Da família, cara. Da família. Então, assim, quem teve... resgatar. Isso, exatamente. Sabe, cara que tá em cativeiro. Não tô tirando nenhum mérito. Tô falando que existe um ponto nevrálgico no COI, onde se muda o comportamento policial. Exatamente. É um divisor de águas. Essa brincadeira que eu fiz foi o coronel que falou aqui no podcast, né? Mas aí que tá, né? Por isso que, para falar, eu tomo muito cuidado quando eu falo, porque exige-se pelo menos um conhecimento sobre Mas quem veio que era do COI, sobre o assunto e tal. Propagador. Então, assim, eu tomo um pouco de cuidado. Eu tive a honra de conhecer policiais no COI e eu não entendia nada de mata, eu não entendia lá. Eu tive a honra de conhecer policiais no COI que me ensinaram muito. Então, e tive a oportunidade de estar numa ocorrência de salvamento. O senhor imagina o senhor ir para uma ocorrência para localizar uma índia, a aldeia Rio Branco, Itanhaém. Tá. A índia, ela era filha do cacique, só que ela tinha problema mental. Tá. E o cacique entrou em contato. Deve ser de inteligência, algum transtorno. Ela tinha um transtorno, tá? E o cacique entrou em contato com a polícia e isso chegou até o COI. Na época, o coronel Antônio Carlos era o comandante do 3º Batalhão de Choque. O COI era uma companhia do 3º Batalhão de Choque. E foi montado as patrulhas, tal, tudo, porque já faziam-se, se eu não me engano, comandante, já faziam-se 3 dias que não achava ela. A aldeia Rio Branco, só para o senhor ter uma ideia, ela pega uma parte da Serra do Mar e vai até Itanhaém. Então dá para chegar na aldeia Rio Branco por Paranapiacaba. Tá. E também... Pra quem não sabe, Paranapiacaba, região do ABC, tem um trem ali, um trem que não é linha regular, às vezes desce até Paranapiacaba. É um local mais
de ecoturismo. E, Assim, isso, não é um local fácil de chegar, um local bem pouco acesso. é uma das, né? É uma das entradas. E tem uma outra, eu não me recordo, que também. Parelheiros, desculpa. Mas sabe Parelheiros? Comando, desculpa. Se eu não me engano, é para sair lá onde nós estávamos, é Parelheiros. Cara, Por Parelheiros, que aí dá para sair lá na aldeia Rio Branco. Me perdoe que faz tempo. Ou dá para ir pela entrada normal mesmo, que é a antiga Pedro Táxi, né? E aí entra para Praxe é uma. Eu tenho que traduzir, o pessoal no Brasil, a gente quer, às vezes, usa fora do Brasil. Pedro Táxi é uma. Você descer a Anchieta Imigrantes e antes de você chegar à parte praticamente das praias, você tem uma rodovia aqui descendo Imigrantes, você pega a direita e vai para o litoral sul de São Litoral Paulo. sul. Litoral sul em direção ao Paraná. Isso. E dá para o senhor entrar por ali. Ó, da pista até a aldeia, eu não lembro, mas eram uns bons quilômetros, já é longe. Então, para uma índia estar perdida e eles não terem conseguido achar, o senhor vê. Então, ela provavelmente ou ela desmaiou, ou ela. Pode ter acontecido um Foi acidente maior, não tinha mil celular. Naquela animal, época não tem animal. Mesmo se tivesse ali no pé. Exatamente. Não tem hérbio para Exatamente. alcance. Mil coisas. E aí, as patrulhas foram revezando. Só que o que aconteceu? A FUNAI entrou em contato com a polícia. A FUNAI que fez contato com a PM. A FUNAI entrou em contato com a polícia de São Paulo. Olha, se vocês não conseguirem localizar, nós vamos acionar o Paraçar, que é uma unidade da Força Aérea que também faz resgate, que é muito conhecido aí o Paraçar, né? Olha, vamos ter que pedir apoio para eles, e também a sociedade civil estava se organizando lá embaixo, na Baixada Santista, para poder ajudar. E aí a polícia de São Paulo com o COI procurando. Coisa de Deus também. A minha patrulha, nós rendemos uma patrulha que saiu, a patrulha do Santana, e aí tinha um índio lá que falou assim, eu via. Mas como que você viu? Onde você viu? Lá perto do Rio Seco. Perto do Rio Seco? Perto do Rio Seco, tá bom. Resumindo, pegamos esse índio, nós entramos na picada, comandante, 4 horas da manhã. Caraca. 4 horas, não tem 4 horas da manhã, não cuida nada ali, né? com esse índio, exatamente, guiando a gente. Nós achamos. Nós chegamos até, nós saímos 4 horas da manhã. Dentro da aldeia. Porque nós tem uma forma de olhar geograficamente e olhar ou por quadrantes, né? Onde você vistoriou, ou onde você procurou. Os mapas cartográficos. Mapas cartográficos, as cotas, as de níveis. Exatamente. Eu tenho que estudar para fazer pergunta para ele. Você acha que podcast não estuda? Os caras querem só colocar uma câmera aqui e sair perguntando. É isso mesmo, comandante. E aí nós achamos ela, nós saímos 4 horas da manhã na picada, nós achamos ela mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã. Caramba. Da manhã. E foi interessante que a hora que nós vimos, ela estava em cima de uma pedra. E ela não se mexia, ela estava meio de cócoras e ela não se mexia. Caraca. E aí, puxa, e agora? Que agora? O índio que conduziu a gente até esse rio seco, ele falou, já fiz minha parte, vou embora. E aí ele já foi embora. Se envolvendo na ocorrência. E aí falou, poxa, a gente vai ter que cercar ela, porque se ela, um índio no mato correndo, um indígena, né? Desculpa a expressão correta é indígena, né? Não, agora é povos originários, hein? Exatamente. Mas é assim, nenhuma fala aqui tem, exatamente. Tem preconceito. O preconceito é quando você fala de forma jocosa. Exatamente. Então a gente às vezes fala de forma raiz, porque nossa educação é lá do século passado. Perfeito. Então fiquemos numa boa aqui. Agora, se ofende os Nutella aí é outra coisa. Eu não posso nem falar Nutella também, né? Mas a Nutella é... A indígena, comandante, ela estava em... Povos originários. Ela estava a índia, ela estava em cima da pedra. Tá. E aí nós cercamos, tal, tudo. Se ela fugir para pegar depois... Não sei, ali ela pode saltar, exatamente. Você não tem a visão total. Comandou, ela estava entrando em hipotermia. É verdade. Ela estava entrando em hipotermia porque tá indo por 5º dia que ela estava perdida. Então ela estava bebendo água e comendo ali. Só que ela enrijeceu todos os músculos dela. Não tem, depende da alimentação, você não tem proteína. Exatamente. A patrulha do COI, esses caras são tão bons que eles já falaram, calma, sargento, calma. Eu era sargento na época. Ele falou, calma, vamos ver como que a gente faz. Eles já fizeram uma fogueira, uma espiriteira, já começaram a fazer ali uma sopa de pedra, né, e um miojo. Padrão, né? Miojo, uma sopa de pedra, um miojo,
eles já pegaram, eles preparam, como se fosse álcool, fumo, um repelente. Como se fosse um repelente natural, já começaram a passar nela, um produto parecido com o gelol ali, passando nas articulações dela, tal, para poder, mas ela já estava entrando em hipotermia, então nós não podíamos ficar muito tempo ali, e eu sei que eles conseguiram dar um pouco de água para ela, e eu aprendendo ali junto com eles, com toda a humildade, né? A gente não sabe tudo, eu aprendendo, porque meu perfil sempre foi a parte mais de combate e tal, essa parte de resgate eu estava aprendendo com eles, e esses caras, eles ressuscitaram essa indígena. Aí nós tivemos que fazer uma maca, porque ela não andava. Então, o senhor vê, nós a encontramos umas 9h30 da manhã. Nós fomos chegar na aldeia de volta, era por volta de umas 15h30, 16 horas. Porque nós tivemos que fazer uma maca com a nossa gandola. Condução, né? A maca com a nossa gandola e vai revezando. Por exemplo, 20 quilos, quando termina, tá 200. E andando, né? Andando ribanceira abaixo, ribanceira acima. Né? Não é fácil. Quando nós chegamos na aldeia, a mãe dela e todas as mulheres da aldeia, elas cantavam e agradeciam a nós, batendo em nós ou com folhas de... Dando a bênção, né? Isso. Dando a bênção, dando o agradecimento. E elas falavam no idioma delas, né? Agradecendo pela filha, pela mulher, tal, tudo. Então, foi uma experiência que eu tive com salvamento que me marcou, né? Por quê? Olha só, quando que eu ia imaginar que nós íamos ter que resgatar uma indígena? Cheio de regras, né? Cheio de regras, exatamente. E a felicidade, o agradecimento deles para conosco. Cheio de regras, cheio de regras. Bem, nós falamos do COI e agora a gente avança para a GCM. Eu quero saber para a GCM. O que você pensa Eu fiz até fez um episódio chamado Ascensão das Guardas, um episódio onde eu faço várias análises das guardas no Brasil, das guardas aqui em São Paulo, porque o podcast está sendo gravado em São Paulo só por isso. Coloco os números, nós passamos de 104, 105 mil guardas no Brasil. Nós temos cerca de 400 mil policiais militares formando todas as forças. Já a força da GCM já é 1/4 da própria força policial militar. Nós temos hoje em São Paulo com data de hoje da gravação, 215 municípios com guardas. 215. Não pode variar um pouquinho por um decreto, sabe, aquela coisa toda. E em torno de 1.300 no Brasil. O Brasil tem quase 5.500, 6.500 municípios, né? Já um número expressivo. Pelo levantamento que eu fiz, contextualizando, e você pode ver esse vídeo, a força da GCM já é maior que a força policial civil, somando todas as polícias civis no Brasil. E a gente tem essa PEC. E eu queria saber o que você pensa da GCM sendo, vou colocar assim, do jeito fácil de entender, para o nosso público entender, a GCM se transformando em polícia municipal. Não é isso, mas um jeito simples para a gente encurtar as palavras jurídicas aqui. Comando, por que eu pergunto isso para ele? Porque ele é policial militar? Porque ele também é policial militar, ele é chefe de gabinete de um dos principais deputados aqui no estado de São Paulo. Então ele tem todo o conhecimento, além da formação dele, então é uma explicação muito técnica isso daí, e é uma visão bem profunda, por isso que eu fiz essa pergunta. E comando, não só pelo fato, porque assim, como chefe de gabinete do deputado Major Meca, Ele falou, eu não ia falar, acabou de falar. Não, falou, né? Desculpa. Já falou. Meca, agora é obrigado a vir aqui. A direita de resposta para ele. E aliás, né, ele mandou um abraço. Meca, um forte abraço para você. Ele mandou um abraço. Você tá muito bem de chefe de gabinete. Ele é muito grato. Então tem o meu posicionamento como chefe de gabinete. E como chefe de gabinete no parlamento, sabe, comando, e o parlamento, eu não tinha contato com o parlamento. Quando eu tive, eu entendi a necessidade de um povo ter um parlamento. Então, como chefe de gabinete, são vários cenários. Como chefe de gabinete, eu preciso auxiliar meu deputado, eu preciso preparar ele para o palco, eu preciso assessorar
o meu deputado. E eu tenho que estar lendo muito. Fazer agenda, atender telefone, falar sim, falar não. Nós temos uma equipe, aliás, fica aqui um abraço para todos, né, os chefes de gabinete. Sim, fica aqui um abraço à nossa equipe do gabinete, um abraço a todos, sou grato a todos e a todas. Ninguém faz nada sozinho, né, comando? Então a gente tem uma equipe. E é óbvio que eu tenho que ler o mundo. E quem falava isso era meu avô, né? Você tem que ler o mundo. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo. 360 graus. Exatamente. Todos os movimentos. E essa pergunta do senhor ela é muito importante porque chega um ponto em que tem a minha visão de cenário, que é bem técnica. A visão de chefe de gabinete. Exatamente. Tem a minha visão de cenário. Como eu tenho que me comportar nesse momento. Exatamente. Como eu devo assessorar o meu deputado. E tem a minha visão como segurança pública, como um policial veterano, né? E que tive a honra e a oportunidade de estar próximo a essa pauta. Tudo começa antes de eu ser chefe de gabinete. Então, eu dava aula na CTT-CBC. E lá tem vários cursos. E alguns deles com as GCMs, porque eles precisam fazer aquela revisão de treinamento deles, né? Que é mais seja daqui da frente. Exatamente, que eles precisam fazer anualmente, né? Aquela revisão. E aí eu tive a oportunidade, faltou um professor, e eu tive a oportunidade de ministrar aula para eles. Só que, como eu falei para o senhor, eu gosto de estudar aquilo que eu vou fazer. Claro. E eu fui estudar para aquela minha primeira aula, como o senhor viu aqui. Eu fiz material aí que achou que ia fazer perguntas difíceis. Eu subi para a prova. É verdade. E eu, poxa, foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu ministrei aula na Guarda Municipal de Barueri, eu ministrei aula na Guarda Municipal de Mauá, de Santana do Parnaíba, de Cotia. Cotia foi a primeira Guarda Municipal que eu tive contato ministrando aula. Teve um guarda de Cotia aqui, o Eduardo, acho que ele lembra o nome dele, não sei se eu não lembro o nome dele, ele veio aqui e contou a história, ele foi o primeiro guarda aí. De Ribeirão Pires, né? Então eu fui tendo contato com essas guardas e ministrando aula para eles. E o que acontece? Por conta dessa nossa vivência, comando, então eu tinha a minha OAB, mas eu não podia advogar, porque eu estava na ativa, é um impedimento. Mas eu me interessei por esse contato de legislação com as guardas municipais, começando por elas. Foi quando eu tive contato com a 13022. 13022, para quem não sabe, o Estatuto Nacional das Guardas Municipais. Exatamente. Tem que traduzir, eu penso nem todo mundo é agente de segurança. Quando eu tive contato com essa legislação, com essa lei, que é do estatuto deles, e ali, estudando, me aprofundando, inclusive com um parecer então na gestão da presidente Dilma Rousseff em relação, eu não lembro se era um parecer ou se era uma resolução falando do rol de segurança pública e já incluindo e falando da Guarda Municipal dentro do rol de segurança pública. Dentro do SUSP também. Exatamente. Não pode perder esse foco, né? Exatamente. E aí, bom, vamos um pouco mais além. Hoje, neste exato momento, comando, muitos municípios, e eu rodei muitos municípios o ano passado, 520. Para 145? 645. 120, né? Exatamente. Então, muitos municípios têm as suas guardas municipais. Então, também trabalhando na Polícia Militar e vendo, constatando, por constatação, no dia a dia, na rua, apresentando uma ocorrência. Então, eu e o senhor apresentando uma ocorrência de roubo num distrito policial. Chega uma equipe da Guarda Municipal apresentando uma ocorrência também de roubo. Olha só, nós temos um crime que ocorreu e nós tomamos providência como operadores de segurança, como policiais, e estamos apresentando para a Polícia Judiciária. O guarda municipal, ele também chegou ao conhecimento dele, foi solicitado, a vítima foi até a viatura,
e pediu ajuda. Aquele guarda municipal está armado com uma viatura e ele foi atender a ocorrência também. Uniformizado, ele foi atender a ocorrência também. Então, as duas ocorrências estão sendo apresentadas no distrito policial. E aí entra naquela fragilidade processual. Olha, então, para resumir, o advogado ele vai entrar e falar, olha, não, a guarda municipal não tinha competência para fazer essa prisão ou para solucionar esse crime. E aí a gente vai no Código de Processo Penal, onde ele fala, qualquer um do povo pode, os operadores de segurança devem prender quem quer que esteja em flagrante delito. Nós falamos tudo isso e falamos da parte jurídica, mas e a vítima? E o interesse público? O interesse público foi atendido? Não é verdade? Porque é muito fácil falar quando você não tem um familiar vítima. Claro. Quando você não é vítima. Claro, mas quem é vítima não está interessado na cor da viatura nem na cor da farda. Quando você é vítima, você vai estar pedindo socorro. Aliás, você está pedindo socorro. E o delegado não pode também entrar nessa pilha também, né? Então, assim, essa pergunta que o senhor me fez, ela é muito importante e eu vejo e olho pelo lado do interesse público. O interesse público está sendo satisfeito? Não. Então, há que se corrigir. O interesse público está sendo satisfeito? Tá. Ok. Mas não é a realidade. O interesse público não está sendo satisfeito quando o flagrante do guarda municipal é quebrado e o ladrão sai pela porta da frente. E a vítima? Então, mas você apoia, então você fazendo uma leitura que você apoia a PEC, a transformação das GCMs em polícias municipais. Sim, é indiscutível, comando. Sabe por quê? Aí eu volto no meu avô. Tem que ler o mundo. Tem que ler o mundo. É inevitável, é uma coisa... Exatamente. É inevitável. Eu tinha dito esse exemplo. Se nós descemos agora em Nova York, todo mundo quer tirar foto com o policial de Nova York. Isso é verdade, eu tirei. E ele é um policial distrital. É isso aí. Ele não, só com ele, eu tirei foto com vários policiais. Ele é um policial distrital. Então, assim, eu entendo os dois lados. Os dois lados? Quando você fala assim de guardas, quando você fala entende os dois lados... Da discussão, da polêmica que está. Mas me parece que não tem esses dois lados, Niltinho, porque me parece que tem o lado das GCMs Sim, no Brasil e o lado de alguns oficiais. Entendo. Porque, então não é o lado da instituição. O próprio governador do estado, eu estava no evento ontem com ele, Sim. E ele falou da força da GCM, que é importante. Lógico. E só ele falou há 5 segundos, lá ele falou... eu ouvi o próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo falando da GCM, há um aporte financeiro do Estado para as guardas atuais e futuras guardas. E eu vejo poucos oficiais aqui em São Paulo, eu não confesso que a minha falha não acompanha o Brasil inteiro, mas talvez pela dimensão eu vou falar aqui de São Paulo, já estive aqui no podcast, um oficial de uma associação defendendo. E o deputado, eu só vou falar o que aconteceu aqui no podcast, o deputado federal Capitão Augusto, que ele falou que está sozinho. Então, quando você fala os dois lados, me parece que é o lado das GCMs, com quase uma completude, e alguns oficiais querendo barrar. Eu vou mais longe, não sei se eu fiz essa leitura, é o que eu quero apresentar para você, e se eu estiver errado, por favor. Não. Eu entendo o que o senhor falou. Eu digo de análise. Então, olha, o parlamentar, ele apresentou a pauta dele. Respeito. Isso. É nesse sentido que eu digo. Tranquilo. Ele apresentou a pauta dele. E Respeito. É isso. Vivemos num Estado democrático. Claro. Eu respeito. Porém, o senhor falou quase amplitude, né? Amplitude. Hoje é 100%. E eu vou falar uma frase que eu ouvi. De comandantes de guarda e guardas eu conheço. Eu também, você conhece. Eu vou falar uma frase que não foi dita por um operador de segurança. Foi dita por um operador da justiça. Ele falou, Niltinho, é um professor. Ele falou, Niltinho, ir contra essa pauta é um retrocesso. Retrocesso. É um retrocesso, porque o mundo caminha.
o mundo caminha para esse avanço? Vamos fazer um esforço mental. Hoje você é chefe de gabinete e vamos supor, esforço mental, né? A gente pode devagar e a gente vai trabalhar em campos nas ideias, a hipótese, como diz Aristóteles, Platão, campo das ideias, né? Então a gente vai pensar que você seja deputado estadual. O que faz o deputado? Faz lei? Não é a principal função. A principal função é fiscalizar o executivo. Depois também fazer as leis. Mas fiscalizar o executivo é a função do legislativo. Cara, você acha que chegando a guarda e a PEC passando, é necessário para as instituições policiais militares no Brasil uma reforma, uma adaptação, uma atualização de suas atribuições como polícia estadual? Urge. E posso falar para o senhor um ponto em que eu observo e estudo nossa formação. Urge. No Brasil, a gente tá falando de São Paulo. Urge. Claro, a gente tá gravando de São Paulo, mas a gente tá falando É urgente uma atualização, principalmente na nossa formação. Em todos os níveis, comando. Claro. Do nosso soldado, do nosso sargento, do nosso oficial. E do nosso curso superior de polícia. Sim. Cara, é uma coisa absurda que eu vejo no CSP. É lá que policiais militares civis se encontram. O nível tá na base, se encontram. Entendo. Não sei, você vai ser o parlamentar, o problema é seu. O meu problema é perguntar. Perfeito. Eu pergunto, Perfeito. a minha função aqui é perguntar. Pessoa expor as suas ideias aqui. E eu entendo que é urgente uma atualização. É urgente. E vou falar para o senhor, e vai dar certo. Vai, claro. Porque isso é o avanço. Eu não posso, hoje, criticar o menino que não usou o guia 4 rodas. Não há crítica, só compara gerações. Não há crítica. Não, pra gente trazer para esse momento agora que o senhor me perguntou. Que o senhor falou assim, Nilton, se acaso você estiver nessa situação, o que você pensa sobre isso? Eu penso que urge, e sempre assim, comando, lembrando que é o que o senhor falou, um excelente exemplo, união. Eu sou contra qualquer discurso de divisão. Sou contra qualquer... Isso é napoleônico, isso é antigo. Dividir para... Isso é antigo. Nunca deu certo. Nenhum corpo subsiste dividido, né? Então, sempre lembrando em união. Eu vou me posicionar em relação à união, comando. É preocupante o que nós vivemos hoje. Muito preocupante. Porque algumas pessoas sequestraram, algumas ideologias sequestraram algumas pautas e falam que são delas e não são. Então, olha, hoje nós estamos com um problema seríssimo da falta de respeito da autoridade. Isso sim. Mas isso tem a ver com a cultura e a educação da pessoa, não é? Ou não? Às vezes. Ou o exemplo vem o mundo aí. Eu vejo que não só da pessoa, mas a influência. Então você está falando que a empresa é vetor. A rede social é vetor, né? Com certeza. Por isso que eu elogio os senhores. Hoje eu tenho que aprender com meus filhos. Eu elogio a plataforma independente. Por quê? Olha só quanta coisa nós comprávamos, não é verdade? E que não era a realidade, que não era a verdade, principalmente. Então hoje fica aqui o meu elogio às plataformas independentes. O que nós estamos fazendo aqui é um marco, é histórico, né? Nós estamos falando aqui a verdade, né? Então não tem nada produzido para vender. Olha, vocês vão comprar isso aqui. Não é verdade? Aberta, o que a gente está falando aqui, a gente está conversando diretamente na fonte, né? Exatamente. Cara, você é uma pessoa que tem grande prestígio na tropa, você sabe disso. Você sabe desse prestígio, você sabe a responsabilidade que você está aqui falando não só para São Paulo, sim, mas para o Brasil, para outros policiais, outros GCMs. Sim. Então você acredita que, como você falou, que é urgente essa mudança. Você acha que a polícia, as polícias militares, nesse modelo de formação, tanto para quem está entrando como soldado, entrando como aluno oficial, agora veio a lei nacional, o Código dos Militares Estaduais, mas você acha que
eles já têm que estar correndo atrás dessa mudança e hoje as polícias estão deitadas em berços esplêndidos. Tá atrasado. E quem dá esse recado pro comandante-geral? É a gente aqui no podcast? Porque às vezes os coronéis ligam pra mim, né? Tira essa pauta, não gostei desse título, esse vídeo tá pegando aqui. Eu falo, cara, só te contando, imagina lá na Lesp, como que é pior ainda. Se aqui já é sob pressão, mas não vou mudar nada. Entendo. Então, como que a gente fala? Quem vai provocar? São os podcasters, assim, independentes, que falam sobre segurança pública? Ou tem que ser você quando for deputado? Ou tem que ser um governador? Porque não adianta, o governador não sabe tudo, cara. Sim. O deputado não tem alcance de todos. Sim. Né? Ou é todo mundo falando que precisa mudar para ver se dá um insight? Todo mundo. Eu entendo que todo mundo. Sabe, e principalmente, o que acontece? Tomando como exemplo, antes de nós começarmos aqui, eu esqueci o nome dele? É o Eduardo. O Eduardo. O Eduardo devia estar olhando a câmera, ele está assistindo o outro site. A gente tem vários canais aqui. Agora ele está assistindo lá o de diversão lá. O Eduardo, antes de nós começarmos a entrevista, ele posicionou o microfone, ele posicionou o telefone, ele preparou as luzes, ele preparou a gente para um trabalho. É um trabalho aqui. Então ele assessorou. Então eu vejo que, e eu digo em relação ao deputado, em relação ao parlamento, o que o senhor falou é verdade, não tem como ele precisa de um bom assessoramento. O governador precisa de um bom assessoramento. O comandante-geral da polícia precisa de um bom assessoramento. O delegado-geral da polícia precisa de um bom assessoramento. Agora tem que cortar, ser mal educado aqui. Você está atrasando no funil, né? Sim. O problema dos assessores, e aí eu quero perguntar em cima desse assessoramento. Sim. Eu estou fazendo a mesma linha de raciocínio e colocando combustível para ele responder. Sim. Então você falou, o delegado-geral tem seus assessores, o superintendente tem seus assessores, a polícia técnico-científica, sim, polícia penal também tem, mas a guarda municipal. Mas a gente tá só focando aqui nessa necessidade de atualizar, né? E você falou que o comandante-geral tem seus assessores, que é o Estado-Maior, para quem é da área militar sabe do que eu tô falando, basicamente isso. Esses assessores, eles têm medo de falar não pro seu chefe superior e eles vêm já contaminados com a própria doutrina policial. Então, eles não conseguem entender o que você está falando. Hoje, você saiu da polícia, é chefe de gabinete, foi subprefeito, você tem uma vivência acadêmica, social, que é muito maior do que, infelizmente, desculpa, não é pejorativo, mas os assessores dos comandantes gerais, falando no plural, dos delegados gerais, dos superintendentes, são pessoas formadas dentro do berço policial com falta de vivência. Eu me incluía nesse berço quando eu era policial, porque para mim a única verdade era a verdade do quartel. Entendo. Eu saio da polícia e vejo um mundo colorido em 4K. Você entendeu o que quis dizer nesse 4K? É só coronel que enxerga em Full HD colorido. Né? Não, eu entendo o que o senhor Faz falou. sentido, não? Sim. E eu gostaria de ouvir sobre isso. Não, sim. Entendo o senhor. E eu quero contribuir com a entrevista e eu tenho que ser muito responsável. Claro. Quando o deputado Major Meca... que é coronel, né? Sim. Quando ele me convidou para ser chefe de gabinete, eu falei, poxa, irmão, a gente não vai brigar, não? É melhor a gente manter a amizade? Aí ele falou assim, verdade, né? Nós vamos brigar. Faz o seguinte, ó, a gente continua brigando e você segura esse reggae aí pra mim e tal. O que é isso? Nós somos amigos, irmãos, sou muito grato a ele. Eu fui soldado com o segundo-tenente Meca. O chefe de gabinete é um dos cargos mais importantes do estado de São Paulo. Exatamente. A gente sabe disso. Só fui subprefeito porque, através da indicação da vereadora Sonaira Fernandes... Não é pela indicação, é pelo conhecimento que ele tem, pela articulação que ele tem. Não é por indicação. Tem várias indicadas, mas atrás desse indicado eu tenho todo um... E tem também todo o apoio do deputado Major Meca. Mas se eu tô olhando, eu tô vendo que tá errado e eu me omito em falar para ele que aquilo tá errado, eu não estou assessorando bem. Não, mas você acabou de falar, você disse, saí da polícia, sou assessor, fui subprefeito, né? Agora, você foi assessor, agora sou chefe de gabinete, eu tenho contato, visitei 500 e poucos municípios, falei com o prefeito, falei com o secretário. Isso é uma escola que delegados que se formaram para CADEPOL não tem.
no máximo deu aula em curso preparatório, curso de faculdade, acho que, né? Ou os oficiais da Polícia Militar, na sua grande maioria, que são assessores de comandantes gerais, tem praças excelentes que são tolhidos. É a escola policial, cara, é disso que ele tá falando, porque eu vou fazer uma pergunta pra você. Ele é entrevistado, mas eu vou fazer a pergunta. Quantas vezes eu fui chamado pra dar uma palestra numa unidade policial? Por ser youtuber? Não, porque eu sou youtuber, não sei nada. Entendi. Você conhece meu currículo? Sim. Eu nunca fui chamado. Sim. E é com grata satisfação que eu vejo o Elia Júnior hoje dando aula para guardas municipais. Toda a vivência que ele teve. O diretor Elia Júnior. Legal. Mas quantos youtubers bons, jornalistas bons, que fazem esse novo modelo de comunicação social, são chamados para falar, olha, a gente tem contato com várias coisas que vocês não têm. E a gente está vendo que vocês estão errando. Com certeza. Não sei. O que você pensa? Não, eu concordo. Concordo. Quem vai falar para o comandante-geral? Quem vai falar para o delegado-geral? Como que você vê esse movimento de mudança, principalmente da Polícia Militar, que é o alvo, porque é a pergunta da GCM, né? Sim. A ascensão da GCM. Sim. E como que esses vão... Pô... Nós vamos voltar num ponto anterior. Todos nós. Lá no parlamento, eu conversei com o nosso deputado, nossa equipe conversou com ele sobre a pauta, sobre o cenário. Eu vejo que todas os outros parlamentares e suas equipes também estão conversando sobre a pauta, sobre o cenário do que está acontecendo. Muito importante, manifestação também de outros órgãos em relação ao assunto. Um exemplo, ou a Polícia Civil ou o próprio Ministério Público. Porque o promotor de justiça, quando ele pega aquele inquérito, quando ele pega aquela documentação e ele vê, ele está olhando, ele está vendo. Ele fala, pô, eu quero a condenação. Então, uma manifestação também do Ministério Público em relação a essa pauta é muito importante. Porque o próprio promotor, ele pode falar assim, olha, deixamos de colocar na cadeia um criminoso por conta dessa Falta de prova, exatamente. Da conduta policial. Exatamente. Eu vejo que todos nós, trazendo inclusive o próprio Ministério Público, que é um personagem, um ator muito importante nesse processo, né? Você acha que hoje os parlamentares nas assembleias estaduais, legislativas estaduais, não possuem crédito com os comandantes gerais, com os delegados gerais, com as forças policiais, no sentido de ir lá e falar, gente, eu sou tem mais deputados, mas que tal vocês passarem por um processo de atualização antes da imprensa bater forte, antes da hostilização social, que hoje a gente só vê hostilização social em frente ao policial. E eu vejo essa hostilização, a falta de atualização do procedimento. Não é um enfrentamento, é hostilização, porque a polícia militar ela tem uma doutrina de guerra, de inimigo, e não de policiamento comunitário, onde entra a guarda, por isso da ascensão. Queria ouvir a sua interpretação sobre isso. Não, eu vejo todo, inclusive por conta do 135, o deputado Major Meca, não só o deputado Major Meca, mas todos os parlamentares que eu vi falar ou procurar o Comando-Geral da Polícia foram atendidos e foram ouvidos. Né? Então, se tem alguém que não foi ouvido, eu não sei. Mas eu consigo falar do que eu vejo no nosso dia a dia lá. Então, hoje, o nosso Coronel Coutinho, o nosso Coronel Eric, que são o comandante-geral e o subcomandante-geral, eles sempre nos ouviram, sempre. A equipe deles sempre nos receberam por diversas pautas, porque são muitas pautas lá. Então, por diversas pautas... E o delegado-geral? Também, doutor Arthur Dian. Dian recebeu você, a assessoria dele? Doutor Superintendente da Polícia Técnica no Centro. Também, doutor Salomão. Todos. Ele é o perito, né? Isso. Nós temos um bom acesso e uma boa interlocução com o delegado-geral, doutor Arthur Dian, com o doutor Nico, né? Nico é gente boa. Exatamente, com o doutor Nico, com as equipes deles. É óbvio que eu procuro ser... É normal, eu procuro ser hierárquico, né? Então, por exemplo, tem coisas que é o deputado que fala com... Sim, mas você está sendo humilde. Eu quero saber o seguinte: quando você vai falar com o comandante-geral, você presta continência ou ele presta continência para você? Porque você é autoridade, pô. E ali você está na função de fiscalização.
Sim, entendo. Então, mas ele te enxerga como uma autoridade? Ah, sim, não, eu não posso falar que não. Ele sabe o que você está falando, Sim, você está sendo sim. porta-voz do... Sim, sempre. Não tem estresse? Sempre, não teve, não. Nem com o delegado? Não. Pessoal? Não posso. O senhor falou uma coisa que... É extremamente importante saber, contextualizar quem que é você, né? O que o senhor falou uma coisa importante, comandante. É muito da pessoa. Eu não posso ser frustrado. Eu não posso. Acho que uma grande virtude de um homem é ele não ser frustrado. Deus deu ao senhor o que é do senhor. Deus deu a mim aquilo que é meu. Deu ao comandante-geral aquilo que é dele. Mas olha, nós temos uma pauta para ir até o comando-geral da polícia para falar, ou até a delegacia-geral para falar, ou até a superintendência para falar, ou até o coronel Streifinger, que é da polícia penal. Então, nós temos uma pauta, todas as pautas que eu precisei fazer essa interlocução, eu fui bem recebido, foi me dado atenção. Então, assim, eu vejo também que vai muito da pessoa. A educação cabe em qualquer lugar. Mas a polícia militar, hoje deve ter mudado bastante, né? E aí você pode até falar, antigamente era uma versão terrível para deputados ou para a classe política. E eu aprendi com o Dr. André, não sei se você o conhece, que ele é o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo. E Dr. André, qual o sobrenome? agora me pegou. Meu assessor Eduardo com certeza vai pegar contato do Dr. André aí e já vai levantar o sobrenome aí. Agora, viu, Eduardo? E nem vou cortar essa parte do vídeo porque eu sei que você está muito atento aqui na gravação. E como diretor de produção já vai... Mas eu já peguei o nome do Dr. André e ele falou o seguinte, eu achei bem legal e eu começo a repetir o que ele falou. E ele fala assim, olha, o que os policiais civis eles são políticos. E a gente preza que eles sejam políticos. Mas eles devem ser apartidários. Porque a política de fazer pensar e propor soluções e ter essa interlocução com outros na sociedade é importante. Então não podemos nos fechar politicamente, mas a gente tem que se blindar para os partidos políticos para não deixar a instituição vulnerável. Concordo. É isso? Concordo. Mas a gente na Polícia Militar, pelo menos quando eu estudei lá, não era assim não. Então não sei se houve esse processo de atualização. Não, hoje é o pessoal... Olha só, o deputado Major Meca, por 3 anos consecutivos, ele é, olha o avanço, ele é o deputado que mais enviou emendas parlamentares para a segurança pública e para a polícia militar em específico. Hoje, nós temos essa interlocução com as instituições, com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia científica, em relação a esse apoio de emendas parlamentares. Em relação ao nosso corpo de bombeiros, tal, eles sempre foram bastante organizados, né? O bombeiro é político. É por isso que eu quis abordar aqui, porque aqui em São Paulo é tudo uma... Eles sempre foram bastante organizados sobre isso, bastante politizados, bastante atualizados, tal, tudo. Mas hoje a gente tem no Bojo, então nós temos comandantes de batalhão, nós temos comandantes de CPAs, comandantes de companhia, nós temos o sargento que trabalha ali na UGE, né, em que ele entende, em que ele procura e assessora o tenente ou o capitão dele, chefe, olha, tem as emendas parlamentares. Deixa eu só cortar aqui, hoje é a unidade de gestora executora, que faz a UGE, faz as licitações, pagar contrato, pagar as contas e compra, e aí tem os tamanhos dos os GEs grandes compra viatura, armamento, munição, os GEs pequenos arruma a viatura, conserta. Então falar que não tem dinheiro, falar que a polícia militar em São Paulo, que a polícia civil ou que a polícia técnico-científica, a própria polícia penal não tem dinheiro em São Paulo, é uma enorme mentira, porque existe PPA, LDO e LOA, os orçamentos existem, o que existem, aí eu vou falar, policiais vão cansados que não sabem trabalhar no IGE.